Um só corpo na prática. Capítulo 4. O terreno bíblico de reunião, Mateus 18, 20. Para que ninguém fique confuso quanto ao que seja exatamente a Assembleia, o Senhor a define em Mateus 18, como os santos reunidos ao seu nome. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O porquê, neste versículo faz a conexão com os versículos precedentes que falam da Assembleia local. Este versículo mostra que a Assembleia recebe autoridade judicial para agir em questões administrativas, pela presença do Senhor em seu meio, sancionando suas decisões. Todavia, em uma época de divisões, nem todos os que reivindicam para si a promessa deste versículo estão, necessariamente, sobre este fundamento. Um exame cuidadoso do versículo irá demonstrar que há uma série de condições entre o onde e o aí, que devem ser atendidas antes que um grupo de cristãos, reunidos para adoração e ministério, possam ser reconhecidos como estando no terreno bíblico da Assembleia congregada para o seu nome. O Senhor apresenta aqui princípios muito importantes que são vistos ampliados nas epístolas. Precisamos ler esta passagem cuidadosamente em oração para não perdermos de vista sua importância. Onde? Muitos cristãos pensam que quando o Senhor disse onde, ele estaria querendo dizer onde quer que. Eles têm a ideia de que o Senhor estava dizendo que um grupo de crentes poderia se reunir da maneira que achasse melhor, quando e onde bem entendessem, e com isso desfrutariam automaticamente da garantia da promessa feita pelo Senhor a eles. Eles imaginam que se alguns cristãos saírem para tomar um café ou praticar um esporte juntos, eles podem reivindicar a promessa deste versículo, de que o Senhor estaria no meio deles. Isso nada mais é do que tirar esta preciosa passagem da Escritura completamente fora de seu contexto. É bem verdade que o Senhor está com todos os crentes, individualmente, o tempo todo, não importa onde eles possam estar, mas não é este o contexto do versículo 20 de Mateus 18. Conforme já foi mencionado, este versículo tem a ver com o Senhor estando no meio de uma assembleia divinamente reunida, para sancionar as ações administrativas dessa assembleia. Podemos chamar isso de sua presença coletivamente, enquanto as outras seriam a sua presença individualmente. As duas não devem ser confundidas. Existe uma diferença entre ele estar com os cristãos, e os cristãos terem a ele no meio de suas reuniões da Assembleia. A presença do Senhor neste sentido coletivo é o que sanciona a existência daquele grupo de pessoas, que ele reuniu pelo Espírito. Isto não se aplicaria a quaisquer grupos de cristãos formados por homens, pois se o Senhor concedesse sua presença nesse sentido coletivo, a todos esses grupos, ele estaria sancionando as divisões no testemunho público da Igreja, as quais são uma desonra para Deus. Cremos que ele não faria isso. Nem devemos confundir a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus é também conhecida de duas maneiras. Ele está tanto nos crentes, em vós, como com os crentes, convosco. Primeiro, ele habita em cada crente. Em segundo, ele habita na casa de Deus, onde existem tanto crentes como incrédulos. Se um incrédulo se juntar aos crentes onde o Espírito Santo habita, esse incrédulo poderá participar do Espírito de Deus, mesmo estando em sua condição de perdido. Essa participação, no sentido de provar dos privilégios que os crentes desfrutam, seria evidentemente apenas exterior, e não o desfrutar completo da comunhão que é privilégio apenas do crente. Isto é indicado pelo uso da palavra meteixo, em grego, que implica participação, sem contudo especificar o grau dessa participação. Significa que até mesmo o incrédulo pode desfrutar dos privilégios exteriores do cristianismo, se estiver na casa de Deus, onde o Espírito de Deus está agindo. Citamos aqui uma passagem do livro Help and Food, Auxílio e Alimento, que fala da presença do Espírito em toda a parte na casa. Estar reunido ao seu nome, significa que o seu nome constitui o centro de união. O que nos une é a verdade de quem ele é. Onde ele encontrar um povo para o qual essa ligação é suficiente, ali ele promete a bênção de sua presença pessoal no meio deles. Tal presença deve ser distinguida da presença do Espírito Santo nos santos ou na Assembleia,
como a casa de Deus em geral. O Espírito Santo está sempre nos santos e na Assembleia de Deus como um todo, independentemente dos princípios sobre os quais estejam reunidos, e a sua presença, portanto, não sanciona a reunião tal como ela é. Isso deve ser tão claro quanto importante, pois mostra como Deus pode operar em sua graça em meio a toda a confusão da cristandade, sem necessariamente sancionar, no mínimo, os princípios discordantes e sectários que prevalecem. A presença de Cristo no meio, por outro lado, é uma sanção, não do estado da Assembleia, claro. Caso contrário, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, está conectado a ele. O onde, do versículo 20, indica que o Senhor tem um lugar, onde ele colocou o seu nome na terra, e ele está ali no meio daqueles que ele reuniu pelo Espírito, em torno de si. É este o terreno dos princípios do Novo Testamento sobre o qual os cristãos são congregados, para exercitarem ações administrativas, que é o contexto da passagem, e inclui a adoração coletiva, o ministério e a oração. Os irmãos têm chamado a isso, de o divino terreno de reunião. Onde quer que seja, torna o local como sendo uma escolha nossa, como os homens dizem, vá à igreja de sua escolha, onde, por outro lado, torna o local como sua escolha o local de sua designação. O lugar não é um centro geográfico, como era Jerusalém no judaísmo, mas um terreno espiritual de princípios sobre os quais os cristãos são congregados pelo Espírito. Os cristãos assim congregados podem estar congregados em diferentes lugares do mundo, porém ocupam um terreno singular e estão em comunhão uns com os outros. Os vários grupos podem estar congregados localmente em uma simples sala, em uma cozinha ou barracão, o que importa é onde o Espírito de Deus os reuniu ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos de Hebreus 13:13 que este lugar onde o Senhor está no meio está fora do arraial, uma expressão que significa o judaísmo com todos os seus princípios e práticas. Os cristãos costumam perder de vista este ponto, trazendo para seus lugares de adoração muitas coisas conectadas à adoração judaica. Eles ignoram o claro ensino da Escritura que dizem que o tabernáculo é uma figura do verdadeiro santuário ao qual agora temos acesso pelo Espírito. Em vez disso, acabaram usando o tabernáculo como um modelo para suas organizações eclesiásticas e sua adoração. Construíram grandes catedrais e templos feitos por mãos de homens e literalmente emprestaram muitas coisas do Velho Testamento para sua adoração. Perderam de vista o fato de que o verdadeiro terreno cristão de reunião e adoração é algo novo e completamente diferente e com uma nova ordem de achegar-se a Deus em espírito e em verdade. Portanto, sabemos que este terreno de reunião para cristãos é totalmente livre de judaísmo e fora dele. Qualquer um que procurasse encontrar este lugar da escolha do Senhor teria de virar as costas para todos os lugares existentes na cristandade, independentemente de ser a Catedral de São Pedro em Roma ou uma simples capela evangélica. Já que em todos os casos existem os aparatos do judaísmo mesclados com os seus assim chamados cultos de adoração cristã. O princípio de reunião no cristianismo é, como um todo, completamente diferente do judaísmo. O Senhor revela o contraste entre eles em João 10, ao se referir ao terreno judaico de reunião como aprisco, e ao terreno cristão de reunião como rebanho. O aprisco, que é um lugar fechado, ou curral, indica a maneira legalista usada pela lei para manter as ovelhas reunidas. As forças ou comandos externos da lei, que necessariamente os separavam das nações, mantinham os israelitas unidos. Por outro lado, um rebanho é uma reunião de ovelhas sem uma cerca. As ovelhas estão reunidas, não por uma influência externa, mas por ter ocorrido nelas um trabalho que faz com que sejam atraídas ao pastor em seu meio. Não há necessidade de cerca para mantê-las unidas, elas querem estar ali por terem um mesmo polo de atração, o pastor. F. C. Blom comparou o primeiro caso a uma circunferência sem um centro, e o segundo um centro sem circunferência. A fim de indicar a transição do judaísmo para o cristianismo, o Senhor falou de levar suas ovelhas para fora do aprisco, guiando-as na forma de um rebanho. 2 ou 3. Outra condição para uma assembleia divinamente reunida é que devem existir ao menos 2 ou 3. A razão disto é por não poder existir uma assembleia de uma só pessoa.
Tudo que é feito no centro divino deve ser feito por boca de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 é o mínimo divino. Ao dizer isso, parece até que o Senhor estava prevendo os dias, quando as coisas no testemunho cristão estariam em tamanha ruína, que poderiam existir em uma localidade apenas alguns poucos cristãos exercitados para estarem no divino terreno de reunião. Sendo esse o caso, eles ainda poderiam desfrutar da presença do Senhor em seu meio. O Senhor tinha acabado de dizer: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Agora ele diz: 2 ou 3. Com estas poucas palavras, o Senhor estabeleceu o fato de que até mesmo uma pequena assembleia de 2 ou 3, que esteja sobre o terreno da Igreja de Deus, como sendo verdadeiramente reunida ao seu nome, é competente para tomar decisões de ligar. Essas decisões são ratificadas no céu, e a elas devem se submeter todos os que estiverem sobre o verdadeiro terreno da Igreja na terra. Como já dissemos, seremos testados por cada princípio que tenha algo a ver com o terreno de reunião. Até este mínimo divino para uma assembleia biblicamente reunida tem sido desafiado. Houve ocasiões em que uma pequena assembleia congregada ao nome do Senhor tomou uma decisão de ligar, e indivíduos de outras assembleias, influentes por seus dons, acharam que poderiam decidir melhor, e encorajaram os santos em vários lugares a desconsiderarem a decisão, porque eles consideraram a assembleia incompetente. Como consequência disso, o inimigo se aproveitou e muitos foram levados pelas divisões. Um exemplo foi a ação da Assembleia de Tunbridge Wells em 1908-1909. Apesar de aquela Assembleia ter dezenas de irmãos a mais que o mínimo divino de 2 ou 3, ela era pequena em comparação ao porte das assembleias daquela época. Alguns a consideravam uma assembleia pequena, e sem competência para tomar uma decisão piedosa, e que a decisão tomada ali em nome do Senhor Jesus teria sido tomada de uma forma errada e, por conseguinte, não poderia ser reconhecida. Todavia, a verdade é que se uma pequena assembleia estiver verdadeiramente congregada sobre o terreno de um só corpo, ela possui a mesma autoridade para agir, quanto a que tem uma grande assembleia. Quantidade não tem nada a ver com isso. Estiverem reunidos. O Senhor continuou dizendo: estiverem reunidos. Repare que ele não diz: se reunirem ou estão juntos, como aparece em algumas traduções modernas. A razão disto é que o terreno divino de reunião não é uma associação voluntária de crentes. É verdade que deve existir um exercício e uma iniciativa pessoal, da parte daqueles que estão congregados para comparecerem, onde Cristo está no meio, mas o tempo passivo do verbo estiverem reunidos assinala o fato de que existe um poder reunidor, externo às próprias pessoas, o qual foi responsável por reuni-las sobre aquele terreno. O divino reunidor é o Espírito Santo. Isto é mostrado em Lucas 22, 7-20, onde o Espírito de Deus é visto na figura de um homem, levando um cântaro de água, guiando os discípulos até o lugar escolhido pelo Senhor, onde eles estariam com ele para a ceia. Na Escritura, a palavra água costuma se referir à palavra de Deus. Aprendemos disso, que o Espírito de Deus utiliza os princípios da palavra, para assim guiar os crentes para o lugar escolhido pelo Senhor. O nome do homem não é mencionado, o que nos faz entender que o objetivo do Espírito de Deus não é o de chamar atenção para si. O fato de que o Espírito de Deus não é mencionado diretamente em Mateus 18:20, embora sua obra seja, certamente está de acordo com isso. Ele não assume um lugar de proeminência no cristianismo, mas trabalha nos bastidores, guiando as almas exercitadas a esse terreno estabelecido em princípios bíblicos, onde Cristo está no meio daqueles assim congregados. Ao longo dos anos, a verdade da obra do Espírito representada pelas palavras, estiverem reunidos, também tem sido veementemente contestada. Alguns tentam alegar que são apenas os irmãos de anos mais recentes, que ensinam que, estiverem reunidos, se refere à obra do Espírito Santo. Com isso querem dizer que se trata de uma invenção moderna dos irmãos. Eles até tentaram ir ao grego, para provar que isso não era assim. Ocorre que a palavra grega aqui é sonago, e tem o sentido de colocar juntos.
Isto mostra claramente que existe um poder exterior àqueles que estão assim reunidos, que os colocou juntos naquele terreno. A quem mais o Senhor confiaria a missão de reunir o seu povo ao seu nome além do Espírito? Os homens mais bem-intencionados têm procurado reunir o povo do Senhor e só causaram confusão. Eles desviaram os santos para seitas e grupos denominacionais, aconselhando-os a irem à igreja de sua própria escolha. O resultado foi que os santos de Deus acabaram espalhados em cerca de 1.500 diferentes divisões. Com certeza essa não foi uma obra do Espírito Santo. Agora, se acharmos que todos os cristãos que se reúnem para adoração e ministério da palavra estão reunidos ao nome do Senhor pelo Espírito, no sentido coletivo de Mateus 18:20, então estamos dizendo que o Espírito de Deus é o culpado pela desonra que as divisões na igreja trouxeram a Cristo. Ele se foi, e os levou a se reunirem em divisão, uns dos outros. Se existe mais de um terreno de comunhão para cristãos estarem reunidos, ao qual o Espírito de Deus leva os santos, então ele seria autor de divisão. Todavia, nenhum cristão sóbrio culparia o Espírito de Deus pela triste e dividida condição em que se encontra o testemunho da igreja. Não, o Espírito de Deus só poderia guiá-los a um lugar, uma única comunhão dos santos, um único terreno de reunião. Juntos. Então o Senhor disse: juntos. Como dissemos anteriormente, o Senhor não queria que seu povo fosse apenas reunido para onde ele estava no meio, mas para que fossem colocados juntos. Isto nos remete à comunhão universal, abrangendo o mundo todo, dos santos. Todos aqueles que o Espírito de Deus vem a reunir ao nome do Senhor, onde quer que estejam, devem estar juntos. Como já foi mostrado no capítulo 1, isto não significa que eles devem estar todos reunidos juntos em um mesmo ponto geográfico, como era o caso de Jerusalém no judaísmo, mas que devem agir juntos nas diferentes localidades onde o Espírito os colocou, de modo a darem uma expressão universal ao fato de que eles são um. Isto aponta para a verdade do um só corpo na prática e demonstra que o desejo do Senhor para a Assembleia desde o seu princípio era que existisse apenas uma comunhão universal dos santos. Esta grande verdade do um só corpo na prática tem sido também atacada. Aqueles que acreditam na autonomia das assembleias, irmãos abertos, nos dirão que se tentarmos praticar a verdade do um só corpo precisaremos necessariamente caminhar em comunhão com cada membro do corpo, independentemente de seus erros, moral, doutrinário ou eclesiástico, o que por sua vez significaria que teríamos de comprometer a santidade. Aqueles que pensam assim evidentemente não entendem o modo de Deus agir em um testemunho remanescente, quando a profissão pública do cristianismo está arruinada. Caminhar em comunhão com toda a corrupção existente na casa não é o que significa guardar a unidade do Espírito. O Espírito de Deus é uma pessoa divina, e guardar a unidade que ele formou envolve estar em comunhão com essa divina pessoa. Andar em comunhão com o Espírito significa andar em santidade e verdade, pois ele é chamado de Espírito de Santidade e Espírito de Verdade. Isto necessariamente significa que devemos andar em separação de tudo que for inconsistente com sua santa pessoa, conforme já vimos em 2 Timóteo 2:19-22. Essas mesmas pessoas nos dirão que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse demonstram que cada assembleia deve funcionar de forma autônoma, pois o Senhor se dirigiu a cada assembleia individualmente, considerando cada uma delas individualmente responsável. Embora isto seja verdade, é preciso lembrar que cada carta termina com o Senhor dizendo: o que o Espírito diz às igrejas, no plural, pois apesar de cada carta ser endereçada a cada assembleia local individualmente, elas levam em consideração todas as assembleias. Cada assembleia é primeiramente responsável pelo que ocorre em seu meio, mas a responsabilidade não termina aí. A verdade completa acerca deste assunto é que a responsabilidade não acaba na assembleia local. Existe uma responsabilidade coletiva ou corporativa. Quando as coisas não são tratadas em uma assembleia local, as outras assembleias têm a responsabilidade de tratar com aquela assembleia. Este princípio você encontra tipificado no capítulo 13 de Deuteronômio. Quando havia pecado em uma determinada cidade de Israel,
As outras tinham a responsabilidade de tratar com aquela cidade por ela ter deixado o pecado seguir seu curso sem ser julgado. Isto não significa que irmãos de fora devem se envolver nas questões de outra assembleia, mas se uma assembleia não julga o mal existente em seu meio, após terem sido feitas várias e pacientes objeções pelos irmãos como um todo, uma outra assembleia, geralmente aquela que estiver circunstancialmente mais próxima a Deuteronômio 21, pode ser obrigada a se pronunciar e, representando o corpo como um todo, repudiar a assembleia que está em pecado como se fosse uma casa contaminada pela lepra. Trata-se de uma decisão tomada em nome do Senhor e, portanto, a qual todas as assembleias que estão no terreno bíblico da igreja deverão se submeter. Ao meu nome. Finalmente, o Senhor disse, ao meu nome. Não é em meu nome como aparece em todas as traduções em português, mas ao meu nome ou para o meu nome. Isto implica que existe aí uma submissão envolvida, uma submissão a esse nome. O nome do Senhor representa sua autoridade. Portanto, a ideia é de estarem reunidos nesse terreno de submissão à sua autoridade. E onde a sua autoridade é revelada? A resposta é, sem sombra de dúvida, na palavra de Deus. Portanto, aqueles que estão assim reunidos devem guardar toda a verdade de Deus, se sujeitarem a ela e procurarem praticá-la. Existem hoje muitos grupos cristãos que praticam apenas parte da verdade. Por exemplo, um grupo pode guardar as coisas relacionadas à verdade da pessoa de Cristo, mas não se importar com as exortações que têm a ver com a autoridade de Cristo como cabeça da igreja. Outros podem ter um grande cuidado em guardar sua deidade e outros aspectos, porém desprezarem as passagens das Escrituras que falam das irmãs cobrindo a cabeça ou abstendo-se de ministrar publicamente na Assembleia, esquecendo-se de que essas coisas são mandamentos do Senhor. Além disso, o Senhor enfatizou, meu nome. Ele não quis dizer algum nome denominacional criado por homens. A igreja em seus primórdios estava reunida apenas ao nome do Senhor Jesus, quando se juntava para a adoração e o ministério da palavra. Eles não adotavam qualquer outro nome. Todavia, a igreja hoje se dividiu em centenas de grupos distintos uns dos outros, dando a cada uma dessas divisões um nome sectário. Será que era isso que o Senhor planejava para a sua igreja? É claro que não. Deus tem tamanho apreço por seu Filho que deu ao seu nome o mais alto valor, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O que será que Deus pensa quando olha para a profissão cristã e vê os cristãos se reunindo para a adoração e o ministério da palavra levando todos os tipos de nomes denominacionais? Enquanto ele dá ao nome de Jesus o valor mais elevado, os homens dizem que não importa muito que nome você leva. Onde, na Escritura, nos é dito para separar a igreja em departamentos sectários e denominá-los presbiteriana, batista, cristã reformada. Aliança cristã? Será que achamos que o povo do Senhor irá se identificar por esses nomes no céu? Não, todo e qualquer nome cairá. Se o nome de Cristo é o nome supremo no céu, assim deveria ser também na terra. O Senhor ensinou seus discípulos a orarem assim, quando disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Frequentemente ouvirmos alguém dizer que aqueles que estão no verdadeiro terreno da Assembleia, estão reunidos ao Senhor Jesus. Certamente sabemos o que a pessoa quis dizer, mas não é exatamente o que este versículo diz. Ele diz que estamos reunidos ao seu nome. Os cristãos ainda aguardam ser reunidos a ele, e isso acontecerá na sua vinda, o arrebatamento. Hoje, por falta de entendimento, vontade própria e outras falhas, existem relativamente poucos reunidos, mas naquele momento todos os cristãos estarão reunidos. Será um final triunfante para a jornada da igreja neste mundo. A igreja encerrará sua história neste mundo na mesma condição de quando começou, todos concordemente no mesmo lugar. Só que então não será em um andar elevado em Jerusalém, será nos ares. A verdade de estar reunidos ao seu nome é algo que também tem sofrido ataques, mas talvez de uma maneira ligeiramente diferente, por meio da imitação. Existem muitos grupos que professam estar reunidos ao nome do Senhor.
Eles costumam colocar um cartaz em frente ao seu local de reuniões citando Mateus 18:20. Todavia, a mera declaração pública de estarmos reunidos ao nome do Senhor não significa necessariamente que é assim. Gordon Hayhoe costumava usar o exemplo de um charlatão, que abre um consultório médico, e coloca na porta uma placa dizendo que ele é médico e cirurgião. Todavia, quando você entra no consultório, descobre que ele não tem quaisquer diplomas para provar que esteve em alguma faculdade de medicina. Ao perguntar à sua assistente em que escola ele se formou, ela informa que ele não é diplomado, mas que isso não é realmente importante, porque basta ter a placa na porta. Do mesmo modo, no caso dos cristãos reunidos, a prova de estarem verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor não está naquilo que eles dizem ser, mas em estar submissos à autoridade do nome do Senhor que eles professam. A questão é: estão reunidos sobre os princípios de reunião que temos comentado? Aí estou eu no meio deles. Apenas quando as condições que vimos nos parágrafos anteriores fossem atendidas, é que um grupo de cristãos poderia estar divinamente reunido, e assim contar com a promessa da presença do Senhor em seu meio. Como já declaramos, a sua presença entendida neste sentido coletivo é o que sanciona a existência daquele grupo que ele reuniu pelo Espírito. Não seria este o caso de todos os grupos cristãos que os homens formaram, pois se o Senhor concedesse sua presença a todos esses grupos, neste mesmo sentido em uma época de divisões, ele estaria sancionando a divisão no testemunho público da Igreja. Alguns acham que o que constitui uma assembleia biblicamente reunida, em conformidade com Mateus 18:20, é simplesmente o fato de cristãos se reunirem em uma condição moral adequada. A ideia deles é que se os santos em um determinado lugar estivessem seguindo alegremente juntos, em uma boa condição moral, então o Senhor teria o prazer de se colocar no meio deles, cumprindo assim Mateus 18:20. Embora não concordemos, de modo algum, com uma condição moral ruim em uma assembleia, o fato de encontrarmos santos que seguem alegremente juntos, não é o que qualifica uma assembleia como sendo reunida em conformidade com Mateus 18:20. E podendo assim contar com a presença do Senhor em seu meio. Se fosse assim, o inverso também seria verdadeiro. Tão logo as condições morais de uma assembleia se deteriorassem, ela perderia a presença do Senhor em seu meio, e já não estaria mais biblicamente reunida no terreno divino. Fazer da condição moral aquilo que qualifica uma assembleia para ter o Senhor em seu meio, é perder completamente de vista o significado de Mateus 18:18-20. Dois aspectos da Assembleia. O uso da palavra Assembleia também tem confundido alguns. A Bíblia usa a palavra aplicada aos cristãos de duas maneiras, para descrever a Igreja em seus aspectos, universal e local. Ela também é usada em conexão com Israel e com os pagãos, Atos 7:38 e 19:32, mas isso não tem relação com o nosso assunto, pois estamos tratando de sua aplicação a cristãos. Digno de nota é que a Escritura se refere ao aspecto local da Assembleia, com muito maior frequência, cerca de 90 vezes, do que ao seu aspecto universal, cerca de 20 vezes. Quando o assunto é o aspecto universal da Assembleia, ele diz respeito a todo verdadeiro cristão. Trata-se de algo de que todos os cristãos fazem parte como resultado de sua fé, e da obra consumada de Cristo, e o consequente selo do Espírito Santo. Isso é verdadeiro independentemente de onde estejam esses cristãos, de qual seja seu estado de espírito, ou de quando eles tenham vivido entre o dia de Pentecostes e o arrebatamento. Aqueles que compõem este aspecto da Assembleia possuem um lugar firme e eterno de bênção com Cristo. Enquanto o aspecto universal da Assembleia tem a ver com a posição firme de bênção que todos os cristãos possuem, por estarem unidos a Cristo, o aspecto local da Assembleia tem a ver com o funcionamento prático dos cristãos em uma cidade ou localidade. Ele abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade, mas pode não envolver de forma prática todos os que vivem naquela localidade. A razão disso é que alguns naquela localidade podem não estar envolvidos com a reunião na prática, seja por ignorância, seja por desobediência. Todavia, eles talvez pertençam a algum grupo reconhecido de cristãos na cidade,
que não estejam adequadamente congregados no terreno da Assembleia, conforme esta é encontrada na Escritura. Para se distinguir o aspecto universal da Assembleia de seu aspecto local, basta observar o contexto da passagem. Enquanto todos pareçam concordar sobre o que seja o aspecto universal da Assembleia, muitos se mostram confusos quanto ao seu aspecto local. Eles acham que o aspecto local da Assembleia seja o conjunto de todos os crentes em uma cidade ou localidade em particular, inclusive aqueles que estão congregados ao nome do Senhor, se existir uma reunião assim naquela localidade, e os que estão nas diferentes denominações cristãs. Consequentemente, acham que não devemos nos referir aos santos reunidos ao nome do Senhor como a Assembleia, em determinada localidade, pois nem todos os cristãos dessa localidade estariam nessa reunião. Todavia, quando comparamos tal ideia com as Escrituras, encontramos que ela infelizmente não procede e precisa ser corrigida. A primeira referência à Assembleia local na Palavra de Deus está em Mateus 18, 15 a 20. Conforme já vimos, quando existisse a necessidade de resolver problemas que porventura surgissem entre os santos, estes deveriam dizer à Assembleia, dize-o à Igreja, Mateus 18, 17. Após falar da autoridade que foi delegada à Assembleia, o Senhor seguiu definindo o que é a Assembleia, ao dizer, porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Portanto, está muito claro que nenhum outro além do Senhor é quem nos diz que a Assembleia local é formada pelos santos reunidos ao seu nome. A sabedoria do Senhor em mencionar o número mínimo de santos, 2 ou 3, que poderiam compor uma Assembleia local, é claramente vista prevendo a grande ruína que viria sobre o testemunho cristão. Ele sabia que as condições seriam de uma fraqueza tal, que talvez restassem apenas 2 ou 3 reunidos assim em uma localidade. E ainda que só existissem 2 ou 3, mesmo assim seria como a igreja ou a assembleia. Quando vemos as várias referências à assembleia local, feitas na Palavra de Deus, aprendemos que ela é algo que visivelmente se reúne e funciona na prática em uma cidade ou localidade. Aprendemos que ela está reunida para adoração e ministério. E que nela as irmãs devem permanecer caladas. Mais do que isso, o apóstolo Paulo falou várias vezes da Assembleia, como algo que as pessoas poderiam entrar e sair. Ele também disse que, pessoalmente, nem sempre estava na Assembleia. E que até os incrédulos poderiam entrar nela. Além disso, o apóstolo João falou da Assembleia local como algo da qual uma pessoa poderia ser expulsa. Isso mostra claramente que a Assembleia local é algo mais do que algum conceito abstrato de todos os cristãos em uma cidade em particular. Agora, se fosse correta a ideia de que a Assembleia local não é nada mais do que o conjunto de todos os cristãos em uma cidade, o apóstolo João não poderia tê-la chamado corretamente de a Igreja ou Assembleia quando certas pessoas, conforme ele mencionou, já tinham sido expulsas dela. Também vemos que Paulo se dirigiu aos santos em Corinto como a igreja ou assembleia naquela cidade. Todavia, mais adiante na epístola ele admitiu o fato de que talvez existissem outros cristãos na cidade, os indoutos ou simples, que não estavam entre eles, que poderiam vir às suas reuniões para assisti-las. 1 Coríntios 14, 16 e 23 e 24, conforme a tradução de John Nelson Darby, aquele que ocupa o lugar do cristão simples. Se existiam cristãos assim na cidade de Corinto, então fica claro que Paulo não partilhava da ideia de que todos precisassem estar presentes para que ela fosse chamada de a igreja ou assembleia em Corinto. Mais uma vez, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele se dirigiu aos santos ali como a igreja ou assembleia em Corinto, apesar de existir pelo menos um deles que não estava, na prática entre os santos, por ter sido excomungado. O ponto é que aqueles a quem Paulo dirigia sua epístola, não formavam o conjunto de todos os cristãos em Corinto, e ainda assim ele os chamou de igreja ou assembleia. Quão diferente isso é do aspecto universal da assembleia. Se alguém tentasse aplicar as referências mencionadas aqui à assembleia, em seu sentido universal, acabaria tirando toda sorte de conclusões errôneas. E ficaríamos igualmente confusos, se tentássemos aplicar estas referências à definição incompleta de assembleia,
como se fosse meramente o conjunto de todos os cristãos, em uma cidade ou localidade. Por exemplo, como alguém poderia ser lançado fora do conjunto de todos os cristãos em uma localidade? Eles teriam que literalmente expulsá-lo da cidade ou localidade onde vivessem. Ou como poderia um incrédulo entrar no conjunto de todos os cristãos em uma cidade e ainda assim continuar incrédulo? Se ele entrasse na Assembleia nesse sentido, ele teria de ser um crente. Ou, como poderíamos entender o comando feito por Paulo às irmãs para que ficassem em silêncio? Teriam elas de ficar em silêncio em qualquer lugar em que estivessem na cidade? Ou como as instruções dadas pelo Senhor para resolver as disputas entre os santos poderiam ser resolvidas? Ele disse: dizei-o à igreja ou à assembleia. A quem ou aonde eles iriam levar suas dificuldades? Seria quase impossível ir a todos os cristãos naquela cidade. Com certeza podemos deduzir destas poucas referências, que existe uma falha na ideia que alguns têm, do que seja a assembleia local. Concluímos, portanto, que a assembleia local abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade, mas pode não conter na prática todos os que estão naquela localidade. Enquanto que a maioria em uma determinada localidade não está congregada ao nome do Senhor, aqueles que estão neste terreno e se comportam na prática imoral, como a assembleia naquela cidade ou localidade, são reconhecidos por Deus como tal, pela presença de Cristo em seu meio. Alguém poderia indagar: e o que dizer da cidade ou localidade, onde não existam cristãos congregados de forma bíblica, sobre o terreno da assembleia? Mas onde mesmo assim existam cristãos? Nesse caso, mesmo que existam cristãos reunindo em suas denominações naquela localidade, eles não estão congregados sobre o terreno da verdade da assembleia. Assim eles não têm uma posição administrativa reconhecida por Deus, conforme encontramos em Mateus 18:18. Poderíamos dizer que os cristãos nessa localidade fazem parte do aspecto universal da Assembleia, mas que não existe ali uma Assembleia local que seja reconhecida por Deus. William Kelly disse: onde existissem apenas 3 congregados sobre os princípios divinos, isto é, sobre o terreno da igreja, aquilo seria, se posso dizer assim, igreja, quando não, a igreja. Se existissem 3.000 verdadeiros santos congregados, mas não sobre os princípios divinos, eles não seriam a igreja. John Nelson Darby disse: fica claro que os cristãos de uma determinada localidade, quando estivessem congregados, eram verdadeiramente a assembleia naquela localidade. Todavia aquela não era meramente a assembleia que reconhecia a Deus, mas a que era reconhecida por ele, e a única que desfrutava dos privilégios que ele poderia conceder a ela por ser a sua assembleia. Ele também disse: a Assembleia de Deus é identificada por possuir a verdade. Uma Assembleia que não tem a verdade como condição de sua existência, não é a Assembleia de Deus. Ele também disse que as diferentes reuniões de cristãos são uma Assembleia, mas não uma Assembleia de Deus reconhecida como tal por ele próprio. Talvez uma ilustração nos ajude a entender esse ponto. Quando o Senado do governo dos Estados Unidos se reúne em Washington para aprovar alguma legislação pendente, não é necessário que todos os 100 senadores estejam presentes, antes que possam ser chamados para atuar como o Senado. Enquanto houver um quórum, algo como 51%, os senadores reunidos em Washington são considerados o Senado. Eles têm tanta autoridade para agir como o Senado, como se todos os 100 senadores estivessem presentes. Sua autoridade para agir como tal, não vem de todos estarem presentes, mas pelos senadores que estão presentes, reunidos como Senado conforme regem as leis do Congresso. Aqueles no Senado reconheceriam que os outros que não estavam presentes eram senadores, iguais a eles, e certamente sentiriam falta daqueles que não estavam lá, e iriam carecer da contribuição deles. No entanto, isso não negaria o fato de que a autoridade para atuar como Senado era investida apenas nas pessoas que se reuniam no Senado, desde que houvesse quórum. É exatamente a mesma coisa com a Assembleia local. Mesmo que existam muitos cristãos em uma localidade, que não estejam congregados ao nome do Senhor, sobre o fundamento da verdade, isso não altera o fato de que aqueles que estão sobre esse terreno, são moralmente a Assembleia naquela localidade,
e são reconhecidos por Deus como tal. O quórum, por assim dizer, é o mínimo divino de 2 ou 3 divinamente congregados. Tendo estabelecido este ponto, nos apressamos em dizer que certamente está totalmente fora do caráter do cristianismo, que aqueles que estejam verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor, se denominem a si mesmos, a Assembleia em determinado lugar. Quão inadequado seria, em um dia de ruína, para aqueles assim congregados, saírem por aí proclamando que eles são a Assembleia em uma determinada cidade ou localidade, ainda que creiam estar moralmente nesse terreno. John Nelson Darby disse: fica claro que se 2 ou 3 estão reunidos, isso é uma assembleia, e se estiverem biblicamente reunidos, é uma assembleia de Deus. E se não, o que seria? Se for a única naquela localidade, então é a Assembleia de Deus naquele lugar, ainda que eu tenha objeções em adotar este título na prática, pois a Assembleia de Deus em qualquer localidade, verdadeiramente abrange todos os santos naquele lugar. Existe um perigo real, para as almas que assumem tal título perderem de vista a ruína, e se considerarem como se fossem alguma coisa. Mas, se existir uma assim em uma localidade, enquanto outra tiver sido estabelecida pela vontade do homem, e independente da primeira, somente a primeira é, moralmente aos olhos de Deus, a Assembleia de Deus. A outra não, pois foi estabelecida em independência da unidade do corpo. Darby também disse: permita-me dizer, que as assembleias dos assim chamados Irmãos de Plymouth, longe de se denominarem a si mesmas, a Assembleia, ou a Igreja de Deus em um determinado lugar, sempre se opuseram formalmente ao título. A pretensão de ser a Igreja de Deus em um determinado lugar, seria uma falsa pretensão. Todavia, há alguns que se opõem ativamente a isto, chamando tal oposição de sectária. Eles insistem que a Assembleia local são todos os cristãos em uma cidade, nem mais, nem menos. Nossa pergunta é: por que esses querem colocar a definição da Assembleia local da forma mais abstrata possível? Por que defendem tanto essa definição? Parece que o que está por detrás desse argumento é um esforço em manter a porta aberta para caminharem pelo caminho largo para terem comunhão com todos os cristãos de sua comunidade. Temos observado que muitos que falam assim, também buscam comunhão com aqueles das igrejas denominacionais em sua comunidade. Parece que se conseguirem negar a ideia de que Deus possui um centro de reunião na prática, isso lhes dará a liberdade que tanto almejam de frequentar diferentes lugares de comunhão. Parece que mantendo as coisas relacionadas à Assembleia, da forma mais abstrata possível, facilita o atendimento a esse desejo. Concluímos, portanto, que existem duas maneiras de se estar na Igreja, Assembleia. Estamos nela no sentido universal, por termos sido salvos por fé na obra consumada de Cristo na cruz, e por sermos habitados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, podemos estar nela no sentido local, por sermos parte de sua expressão local, e por participarmos de suas reuniões para adoração, ministério e comunhão. Se por um lado, todos os cristãos estão na Igreja em seu sentido universal, nem todos podem estar nela na prática, em seu sentido local. A mesa do Senhor. O termo, a mesa do Senhor, parece ser outra expressão à qual estão associadas várias ideias errôneas. O inimigo tem lançado muita poeira no ar acerca deste assunto. Alguns dizem que todos os cristãos estão à mesa do Senhor. Outros dizem que a mesa do Senhor está no céu. E existem ainda outros que dizem que ela está em todo lugar onde cristãos partem o pão, ainda que não estejam identificados com qualquer outro grupo de cristãos. Geralmente estas ideias são inventadas, como uma desculpa para a prática eclesiástica na qual alguém esteja envolvido. Não devemos pensar que a mesa do Senhor seja uma mesa literal, que os irmãos coloquem no centro de seu salão de reuniões. Uma mesa na Escritura simboliza comunhão. No caso da mesa do Senhor, ela simboliza o terreno de comunhão que Deus tem para todos os cristãos, onde a autoridade do Senhor é reconhecida, e a esta, todos se sujeitam. É por isso que ela é chamada de a mesa do Senhor. Ela simboliza o terreno espiritual sobre o qual se expressa a comunhão cristã, onde a unidade do corpo é exibida,
e onde Cristo está no meio. As várias mesas ou terrenos de comunhão que os homens estabeleceram, sem a autoridade do Senhor, são o que podemos chamar de mesas de homens. Há, todavia, apenas uma mesa do Senhor, no singular. Não existe, na Escritura, algo como mesas do Senhor no plural. Ele possui apenas uma comunhão a qual os cristãos são chamados a estar. Quando enxergamos o que a mesa do Senhor é, podemos muito bem entender a razão de existirem tantas definições. As pessoas não gostam de sua exclusividade, por isso criam outros significados para permitir que elas sigam no caminho eclesiástico em que se encontram. Talvez o erro mais comum seja confundir a mesa do Senhor com a ceia do Senhor ou o partir do pão. À mesa do Senhor anunciamos a comunhão do corpo, místico, de Cristo, na ceia do Senhor anunciamos a morte do Senhor. Por participarem de uma forma de ceia do Senhor em suas denominações, alguns cristãos acreditam estar à mesa do Senhor, quando na realidade estão comendo a ceia em uma mesa sectária que os homens estabeleceram. A pergunta que deve ser feita é: poderiam aqueles que não estão à mesa do Senhor, por estarem espalhados nas várias denominações, estarem realmente participando da ceia do Senhor? Darby disse: eles podem individualmente recordar da morte do Senhor, e neste sentido participarem da ceia do Senhor. Walter Potter disse: observe as mesas nas várias denominações. Para aqueles cristãos, a mesa que eles têm é a do Senhor, e a ceia é a do Senhor, e é assim que participam dela. Alguns dentre nós estiveram durante anos em uma ou outra dessas mesas, e estiveram ali com toda a sinceridade, ali por falta de mais luz. Poderia ser dito em verdade que nunca participamos da ceia do Senhor, até que viéssemos a estar congregados entre aqueles reunidos sobre o terreno bíblico? Certamente não, ainda que o modo como tenhamos participado dela não era segundo a Escritura. Então, novamente, existem aqueles que professam estar reunidos ao nome do Senhor, que estão em um terreno independente, e a mesa que tem é, como sabemos, sectária, e por isso deve ser rejeitada, mas ela não é sectária para eles. Mas poderia ser dito que eles não participam da ceia e que não recordam o Senhor? Concluímos que os cristãos podem comer a ceia do Senhor em suas denominações, mas se for para ela ser celebrada corretamente, isto deve ser feito à mesa do Senhor. Alguns podem indagar: se existe apenas uma mesa do Senhor, e ela representa o único terreno de comunhão cristã que Deus reconhece, então que grupo de cristãos a possui? Esta pergunta tem desviado o foco da questão para a direção errada. Ela coloca o foco nas pessoas que estão à mesa do Senhor, e pergunta que grupo de cristãos a possui. No que diz respeito a quem possui a mesa do Senhor, nossa resposta é: o Senhor é a sua mesa, e Ele está guiando a ela crentes exercitados. Existe sempre o perigo de tirar o foco do Senhor no meio, e colocá-lo nas pessoas que o Espírito Santo reuniu, e assim acabar dizendo que a mesa do Senhor está com essas pessoas. É um erro. Nosso foco deveria estar em Cristo no centro. Nossa reunião deve ser a Ele. A comunhão que expressa a mesa do Senhor no partir do pão abrange todos os verdadeiros cristãos, ainda que nem todos possam estar à mesa do Senhor. Enxergamos cada membro do corpo de Cristo no um só pão. A mesa do Senhor é onde todos os verdadeiros cristãos deveriam estar. Cabe aos cristãos exercitados procurar esse lugar, usando os recursos que Deus deu, os princípios da palavra de Deus, a oração e a direção do Espírito de Deus. A questão é muito simples: não podem existir duas, ou mais, mesas do Senhor. Não podem existir duas, ou mais, comunhões de cristãos na terra com as quais o Senhor se identifique, como sendo o terreno divino de reunião. Cristo não está dividido dentro e fora. A Escritura indica claramente que existe um dentro e um fora, quando o assunto é a comunhão da Assembleia. Nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, existiam outras comunhões de crentes além daqueles que estavam congregados sobre o fundamento da igreja. As tristes divisões sectárias ainda não haviam sido manifestadas exteriormente no testemunho cristão. Havia toda a igreja,
fora da qual existiam apenas indoutos ou infiéis. Os chamados irmãos faziam parte da única comunhão de cristãos, os quais estavam congregados ao nome do Senhor. Quando a Assembleia em Corinto decidiu tirar de seu meio o malfeitor, os irmãos agiram em nome da igreja como um todo, e assim ele ficava fora da comunhão de toda a igreja de Deus na terra. Qualquer um que naquela época estivesse fora da Assembleia, estaria no mundo, onde não encontraria comunhão cristã. Por causa da ruína do testemunho cristão, as coisas hoje são diferentes. Como consequência, existem muitas comunhões cristãs criadas pelos homens, que se congregam independentes umas das outras. Se hoje uma pessoa é colocada fora da comunhão dos santos, congregados ao nome do Senhor, que representam apenas um testemunho remanescente da unidade da igreja, essa pessoa não estará necessariamente fora da comunhão cristã, apesar de estar universalmente fora da comunhão dos santos assim congregados. Ela poderá facilmente caminhar algumas quadras, encontrar outro grupo de cristãos, e ser bem recebida ali. A questão é: estaria tal pessoa fora, no sentido em que Paulo falou, na época da igreja primitiva? Hoje, em razão da ruína, diríamos que não. Ela não pode ser colocada em um lugar onde não exista uma comunhão cristã, mas mesmo assim ela pode ser colocada fora da comunhão dos santos congregados no terreno de um só corpo. Portanto, a expressão dentro ou fora, independentemente de se referir àquela época, ou à atual, tem a ver com estar dentro ou fora da comunhão dos santos, congregados ao nome do Senhor, no centro divino, determinado por Deus, onde Cristo está no meio. Uma vez que o partimento do pão é a reunião na qual nossa comunhão à mesa do Senhor é expressa, o dentro e o fora devem ser exprimidos de modo a distinguir aqueles que estão em comunhão e aqueles que não estão. Isto era particularmente necessário nos primeiros dias dos irmãos congregados ao nome do Senhor, quando as reuniões eram bem maiores. De outra forma, seria difícil saber quem estava em comunhão e quem não estava, o que poderia levar à confusão. Não existe uma regra de como agir, mas as coisas deveriam ser feitas com decência e ordem. Lord Adalbert Percy Cecil disse: "Não tenho dúvidas de que o de dentro e o de fora das assembleias deveria ser claramente definido e mantido de forma distinta, do outro modo haverá confusão." Também acrescentamos que o apóstolo não estava ensinando que a assembleia deveria colocar o fornicador fora da casa de Deus, mas da comunhão dos santos, que naquele tempo significava todos os cristãos. Uma pessoa não poderia ser tirada da casa de Deus, a grande esfera da profissão cristã. A entrada formal na casa de Deus é pelo batismo com água, portanto colocar alguém fora da casa de Deus exigiria que seu batismo fosse negado, o que é impossível. Conclusões. Ao recapitularmos os vários princípios encontrados em Mateus 18, 18 a 20, alguém poderia achar que estamos vendo muito mais nestes versículos do que o Senhor teve a intenção de dizer. Insistimos que se tivéssemos apenas esta passagem das Escrituras, alguém poderia ter razão em questionar estas coisas, mas quando abrimos o livro de Atos e as Epístolas, e interpretamos estes versículos à luz de todo o teor da revelação cristã, vemos desenvolvidos ali estes grandes princípios concernentes à reunião. Nesta passagem, o Senhor deu apenas a semente da verdade acerca do congregar, e deixou que ela fosse desenvolvida por intermédio dos apóstolos, depois que o Espírito foi enviado. Podemos ver também que o inimigo tem sido incansável em seu ataque ao único terreno de reunião cristão. Esta passagem tem estado particularmente sob um constante ataque. Quase cada frase dela tem sido questionada de uma maneira ou de outra. Parece que sempre que surge uma nova ideia relacionada à reunião cristã, por detrás dela está mais uma tentativa do inimigo de minar a confiança dos santos naquilo que tem sido ensinado nestes versículos. Se o Senhor ainda deixar a igreja na terra por algum tempo, podemos esperar ainda mais ataques contra estes princípios.